Continuando aqui o critério em razão do local, eu vou trabalhar com vocês aqui regras especiais do critério territorial. E a ideia que eu quero trabalhar aqui das regras especiais, eu quero que vocês recebam essa frase da melhor forma, são regras que, na verdade, afastam, de certa maneira, não chega a afastar de total forma, mas especializa, melhor dizendo, a regra geral. Vou refrasear. Qual é a regra geral que a gente tem no sistema processual civil? Está lá no artigo 46, foro de domicílio do réu. O que a gente vai trabalhar aqui? As regras especiais, ou seja, regras de competência que especializam a regra geral. E aí, o que eu quero que vocês tenham em mente? A partir do momento que eu fixo como premissa que essas regras que a gente vai estudar, essas regras especiais, elas, a bem da verdade, somente especializam a regra geral, isso implica concluir que essas regras especiais não são de observância obrigatória. Ou seja, o autor da ação, mesmo nesses casos, pode aplicar a regra geral. Entenderam o raciocínio? Vejam, regra geral, artigo 46. Eu vou para as regras especiais que estão no artigo 53. Então, regra geral, artigo 46. As regras especiais estão no artigo 53. O que vai ser importante para a gente trabalhar aqui? Mesmo nas hipóteses especiais do artigo 53, pode o autor da ação optar pela regra geral? Sim. É esse o ponto que eu quero que vocês tenham em mente. Fechou? Essas regras são regras deveras simples, que a gente aqui vai verificar, a gente vai avaliar aqui, mas são regras muito simples, muito autoexplicativas, que estão lá no artigo 53 do Código de Processo Civil. É claro que eu farei aqui algumas considerações quando for necessária essa ideia. Tudo bem? Vamos lá. Diz assim o artigo 53, logo no inciso 1. É competente o foro, inciso 1, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Então, olha só, logo nesse inciso 1 a gente trabalha essas ações envolvendo relações de família. E qual é a questão relevante aqui? Aquele foro privilegiado da mulher, se é que a gente pode usar esse termo, que existia lá no artigo 100, salvo engano, do Código de Processo Civil de 73, deixou de existir. Por quê? Olha só as regras de competência que, ora, serão observadas por serem regras especiais. Ou vai ser o domicílio do guardião do filho incapaz, último domicílio do casal, se não existir filho incapaz, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Perceberam? Então vejam, se existir filho incapaz, vai ser no domicílio do guardião desse filho incapaz. Não tem filho incapaz, vai ser o último domicílio do casal, não é mais o domicílio da mulher. 3. Se eles não residirem mais naquele antigo município, naquele antigo domicílio, aí vai ser um domicílio do réu. Tudo bem? Por que isso tem relevância para a gente? Justamente porque quando você trabalha essa ideia de competência e que envolve questões de família, o que vai chegar à nossa ideia quase que imediata? Violência doméstica e familiar contra a mulher. Óbvio. A gente vai trabalhar isso de maneira muito clara. E aí vem a seguinte discussão. O juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher também tem competência civil. Tá? Também tem competência civil. Então, o que eu sugiro aqui? Mas não significa que sejam as mesmas coisas, mas só
para que vocês tenham em mente essa ideia. Nesse artigo 53, inciso 1, façam uma remissão para o artigo 15 da Lei Maria da Penha. Artigo 15 da Lei Maria da Penha. Porque lá, no artigo 15, a competência para os processos cíveis no âmbito daquele juizado, a competência é fixada por opção da ofendida. Então ele pode ser domicílio dela ou da residência, pode ser no lugar do fato e pode também ser no domicílio do agressor. Tudo bem? Então façam aí essa referência, porque eu acho que é importante você ter essa referência ao artigo 15 da Lei Maria da Penha. Fechou? Beleza? Então vamos lá, continuando aqui no artigo 53. Inciso 2. De domicílio ou residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Qual é a questão relevante que tem aqui? O STJ excepciona a regra da perpetuatio jurisdictionis quando o menor muda o seu domicílio no curso da demanda. Qual é a regra? A mudança de domicílio da parte não influencia para fins de modificação da competência, porque é uma simples mudança de estado de fato. Então, não influencia na mudança da competência. Contudo, o STJ, nos casos nos quais existe interesse de incapaz, nos casos em que existe interesse do incapaz, o que o STJ faz? Excepciona essa mudança de domicílio com base no princípio do melhor interesse do incapaz, do menor, que seja. Tudo bem? Então, se ele mudou de domicílio, ele pode sim ser beneficiado, ou seja, pode gerar essa modificação da competência. Fechado até aqui? Inciso 3. Esse inciso 3 é o mais extenso, até porque é o que mais vai nos tomar aqui uma ideia ampla. Diz assim o inciso 3. É competente foro do lugar. Aí você vai encontrar aí seis alíneas. Letra A. Onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Lembrando que o domicílio da pessoa jurídica está lá no artigo 75 do Código Civil. Artigo 75 do Código Civil. Letra B. Onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C. Onde exerce suas atividades para ação em que for ré a sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Então vejam que essas três primeiras alíneas versam sobre pessoas jurídicas. Então você vai trabalhar com sede, com sucursal, com filial, com domicílio. Então você vai trabalhar com essa linha aqui de raciocínio. Alguma dúvida? Não. Tem alguma questão a ser complicada aqui? Não. Se houver modificação, claro, modificação antes da propositura da ação, você pode sim modificar essa regra, mas durante o processo já falamos que não. Letra D de dado, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Aqui tem um detalhe interessante, olha só. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Teve um caso interessante aqui envolvendo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, num termo de ajustamento de conduta. Se discutiu a possibilidade de inserir no bojo de um termo de ajustamento de conduta foro de eleição. E aí você vai falar, Fabrício, espera aí, cara, olha só. TAC é título executivo extrajudicial, portanto, deveria ser promovida uma execução desse título extrajudicial. Sim. Só que o artigo 785 do Código de Processo Civil permite que o credor exequente opte em promover a execução ou promover uma ação de conhecimento. E aí se discutiu isso no âmbito do MP. Posso trabalhar um foro de eleição no âmbito do TAC? A resposta é negativa, porque a competência no processo coletivo ela não é relativa, ela é absoluta. Tá? Então só um parênteses aí que eu acho que é importante. Letra E. De residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto.
O que eu sugiro a vocês? Puxe uma remissão aí ao artigo 80 do Estatuto do Idoso. Puxe uma remissão para o artigo 80 do Estatuto do Idoso, que segue essa mesma linha. E aí, veja, aqui é uma acepção ampla de tutela do idoso, lembrando que o idoso é considerado também vulnerável de acordo com o próprio STJ. Então eu tenho que ter uma regra que seja protetiva. Eu não posso dificultar o acesso à justiça do idoso, ao contrário, eu tenho que estimular o seu acesso à justiça. Letra F. Da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Segue aí a mesma linha, né, da pessoa jurídica a despeito das suas particularidades, mas qual é a ideia? Se eu tenho uma serventia notarial, é óbvio que a ação que versar sobre a sua atuação vai ser na sede dessa serventia. Inciso 4. Do lugar do ato ou fato para a ação, letra A, de reparação de dano, letra B, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui? Cuidado com o artigo 53, inciso 4, a linha A. Por quê? Diz assim, ó, é competente o foro do lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano. Se essa ação de reparação de dano for baseada em relação de consumo, eu vou usar o artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou aplicar, repito, o artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Porque aí eu vou trabalhar com qual ideia? Domicílio do consumidor. Tudo bem? Então não caiam nessa esparrela aí do 53, inciso 4, a linha A, que pode te induzir ao erro. Fechou? Vamos agora para o 53, inciso 5, que é o último inciso aqui que a gente vai analisar. É competente o foro, inciso 5, de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Aqui estamos diante, na verdade, de foros concorrentes. Aquilo que a gente já viu. O que são os foros concorrentes? É aquela hipótese na qual a legislação permite ao autor da ação opções de foro. Então, qualquer que seja o foro escolhido, será o foro competente. Então, aqui há foros concorrentes. E aí vai surgir aquela discussão novamente, vai ser repristinada aquela discussão novamente sobre o abuso do direito do fórum shopping, sobre a forma de controle do fórum shopping. Você vai usar o princípio da competência adequada? Vai usar o fórum non-convenience? É a mesma ideia, a mesma ordem de ideias aqui. Então fica atento a essa questão. Outra remissão que eu acho que vale a pena você fazer é ao artigo 39 da Lei 4886 de 66. Lei 4886 de 66, artigo 39, que fala dos representantes comerciais autônomos. Ali também tem uma regra especial de competência que vale a pena a gente dar uma olhada. Fechado, meus queridos? Então vejam só, em suma, o que é importante nesse bloco aqui? É você lembrar que existe a regra geral lá do artigo 46, mas o artigo 53 nos apresenta regras especiais que permitem ao autor da ação especializar a regra geral. Não o obriga a seguir a regra especial. Essa que é a singeleza, que é o que eu quero que vocês tenham atenção quanto ao ponto. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente continua.